Cristina Guiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre efeitos colaterais do uso das medicações da neuropediatria, de uma forma geral. Então, existem efeitos colaterais que são comuns nos medicamentos usados na neurologia, que é a sonolência. A sonolência você pode encontrar em quase todos os tratamentos da neuropediatria, com o que faz uso de medicação. Em exceção ao tratamento do TDAH, que as medicações usadas no TDAH não causam sonolência, na verdade eles inibem o sono, por isso que a gente não prescreve para ser usado à noite. A criança não deve usar para estudar para a prova à noite, por exemplo, porque ela vai interferir no sono. Mas os outros, usados para enxaqueca, usado para crises convulsivas, para epilepsia, usados para controle de cogitação, agressividade, todos eles possuem um efeito colateral possível de sonolência, que depende normalmente da dose, mas inicialmente pode ocorrer na introdução da medicação e normalmente some no decorrer de uma semana, 10 dias. Porém, se o paciente fizer uso de um medicamento em doses elevadas ou mais de um medicamento, a sonolência pode ser um efeito constante. Existem outros efeitos colaterais que são muito conhecidos. O médico que prescreve já sabe os efeitos colaterais mais presentes em cada medicação. Então, por exemplo, o ácido valproico, ele costuma abrir o apetite. Então, o ganho de peso com o uso do ácido valproico é um efeito colateral frequente. O ácido valproico pode causar plaquetopenia, pode causar queda de cabelo. Então, com isso, exames regulares são feitos solicitando hemograma para se ver número de plaquetas, também para se olhar as enzimas hepáticas, já que é um medicamento que necessita de metabolização hepática. Então, a gente faz exames controles com o TGO e TGP, que são as enzimas hepáticas, para saber se nós não estamos ultrapassando a capacidade de metabolização do organismo. Outros medicamentos, como o topiramato, costumam diminuir o apetite. Com isso, pode haver uma perda de peso. Então, nós já conhecemos os efeitos colaterais e por isso é importante fazer seguimento, porque a gente, sabendo o remédio que o paciente toma, nós solicitamos exames, controles, que são exames que está tudo bem, porque a gente quer avaliar se está havendo uma queda de plaquetas, um aumento de enzimas, antes que isso possa se traduzir em sintomas. Eu queria especialmente falar sobre uma reação que pode ocorrer com o uso de anticonvulsivantes, que é a síndrome de Stevens-Johnson. A síndrome de Stevens-Johnson é uma reação para medicamentos, não só anticonvulsivantes, você pode ter uma síndrome de Stevens-Johnson com o uso de antibióticos. Porém, é uma síndrome onde você tem uma reação alérgica, uma reação ao medicamento muito grave e que precisa ser tratada muito de início. Existe o acometimento da pele com manchas pelo corpo, mas existe o acometimento associado de mucosas, com aftas, conjuntivite. As mucosas também são afetadas no Stevens-Johnson, além da pele. Existe um processo inflamatório com uma necrólise epidérmica tóxica reacional ao medicamento, que pode ocorrer não só nos medicamentos da neurologia, mas nos medicamentos da pediatria, e que ele é grave, leva à morte. Então, numa reação que você até acha que é uma reação alérgica, porém que há acometimento além da pele de mucosas, é preciso se suspender imediatamente o remédio e ir para a emergência, porque são casos de internação, e internação em UTI, porque serão usados medicamentos que não podem ser usados de via oral, porque precisam agir de forma muito rápida. Então, são medicamentos que vão tentar inibir, abolir aquela resposta imunológica ao medicamento. Então, são medicamentos usados de forma endovenosa. Então, precisa ser feito um atendimento de urgência. Então, o paciente com acometimento de mucosas, além de pele, que a família ache que é uma reação alérgica, não pode ter o risco de ser o Stevens-Johnson, porque reação alérgica básica acomete apenas a pele, não acomete mucosas.
Como no Steve Johnson você pode ter febre, dor no corpo, pode ser confundida com um estado gripal. E isso fazer com que o paciente demore a procurar a assistência médica e dar uma maior complicação ao quadro. Um quadro de Steve Johnson que não foi tratado de início, muito rapidamente, ele é devastador, onde você tem infecção importante com uma pele que queima, que ela descasca, o paciente parece que foi queimado e você tem risco de óbito numa reação de Steve Johnson. Então fica o alerta que qualquer que seja o anticonvulsivante que você está tomando, caso surja um quadro semelhante a uma alergia, se estiver um acometimento apenas da pele, você pode comunicar ao seu médico e ele vai te orientar, provavelmente, a suspensão do anticonvulsivante, porque numa reação alérgica mesmo de menor proporção, esse medicamento não poderá ser usado. Porém, se houver acometimento de pele e mucosas, mucosa oral, mucosa ocular ou mucosa genital, você deve, além de comunicar ao seu médico, mas não esperar a resposta, procurar a emergência, porque é um caso de urgência para início de tratamento, com internação sempre. Então aqui fica o alerta para vocês saberem que isso existe. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e acione as notificações automáticas.